Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto e vamos mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre lançamento horizontal. Então vamos lá. Imagina que você está observando um avião em voo horizontal. Ele vai jogar mantimentos para uma comunidade que foi inundada por alguma situação. Esse avião tem que jogar esses mantimentos. Como esses mantimentos estão dentro do avião, estão com a mesma velocidade do avião. Então, quando ele solta essa caixa de mantimentos, essa caixa de mantimento mantém na horizontal a velocidade do avião, mas ao mesmo tempo ela vai caindo. Então, ele tem que lançar esta caixa de mantimentos uma certa distância antes do local onde a caixa vai cair. Então, o lançamento horizontal é a composição de dois movimentos, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui eu estou mostrando o seguinte, ó. Aqui tem uma mesa, um pedaço de uma mesa e um objeto rolando sobre esta mesa. Vejam que esse objeto está se movimentando numa direção horizontal, sentido para a direita. No momento que este objeto abandona esta mesa, já começa a cair. Então, ele foi lançado na horizontal, ele continua esse movimento, mas ao mesmo tempo ele cai. Então, aqui nós temos a composição de dois movimentos. Na horizontal, que eu vou considerar como sendo eixo X, e na vertical, que eu vou considerar como sendo o eixo Y. Então, X e Y. Então, na vertical, eixo Y, na horizontal, eixo X. Então, vejam que, no momento que ele abandona a mesa, ele já começa a cair. Então, esta velocidade que ele está, eu vou considerar como velocidade inicial na horizontal. Esta velocidade na horizontal, ela vai ser constante. Então, vou chamar apenas de Vx. Por que constante? Porque na horizontal não tem aceleração. A aceleração que existe é apenas na vertical, que é a aceleração da gravidade no lugar onde está ocorrendo este experimento. Então, na horizontal a velocidade é constante e na vertical existe aceleração, então a velocidade não será constante. Então, aqui nós temos a composição de dois movimentos, que é o movimento no eixo X, ó, eixo X ou horizontal, aqui está, ó, e o eixo Y ou vertical. Então, aqui, ó, nós temos aqui a outra situação, eixo Y ou vertical. Então, está aqui, ó, os dois movimentos que nós vamos trabalhar na horizontal e na vertical. Bom, na horizontal, o movimento é retilíneo e uniforme. Na vertical, na horizontal, o movimento é retilíneo e uniforme. E na vertical, o movimento é retilíneo, uniformemente variado, considerando que a aceleração da gravidade aqui permanece constante. Então, se o movimento é retilíneo e uniforme, nós podemos usar todas aquelas equações do MRU. Por exemplo, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Nós sabemos que a velocidade média é uma velocidade constante, então cabe aqui. Esta velocidade média, ela pode ser a velocidade no eixo X, porque é constante, então vai ser ΔS sobre ΔT. Então, aqui está a primeira equação que nós podemos trabalhar. Não esqueçam que na horizontal a velocidade é constante, velocidade média é uma velocidade constante, então cabe ela. A outra equação que podemos usar aqui é aquela da função horária do espaço. Aqui, ó. Vx vezes t. Você pode considerar que no momento que ele abandona a mesa, o espaço inicial é zero. E o restante do espaço na horizontal é s. A velocidade em x é constante. Então, isso daqui é chamado de função
horária do espaço do MRU. Então, são essas duas equações que nós podemos trabalhar aqui na horizontal, no movimento, no lançamento horizontal. Bom, e aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, que é na vertical, nós temos todas aquelas outras equações. Nós vamos considerar que essa aceleração da gravidade é a nossa aceleração escalar. Então, aqui cabem, vamos analisar aqui, V igual a V0 mais a aceleração, que é da gravidade, multiplicada pelo tempo. Eu vou apenas considerar aqui Y, que é para mostrar que eu estou trabalhando no eixo vertical. E detalhe importante, sempre que esse corpo abandona a mesa, a velocidade inicial dele é zero, porque ele já começa a cair, isso na vertical. Então aqui, ó, eu posso tirar isso daqui, considerar zero. Eu estou colocando a equação toda aqui, mas você pode tirar essa velocidade inicial. Outra equação importante, ΔS, vou trabalhar na vertical, igual a V0y vezes t mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Esta é a função horária do espaço no MRUV. Importante também, esse ΔSY nada mais é do que esta altura H. Isso daqui, ó, você pode chamar de ΔSY, altura H. Nós podemos trabalhar também com a equação de Torricelli. Aqui, ó, mais 2 aceleração ΔSY, tudo isso para indicar que é na vertical. Beleza? Então, essas são as equações que nós podemos trabalhar aqui na vertical. Esta daqui e esta aqui. Todas elas podemos trabalhar no movimento vertical. Todas elas. Bom, importante, meninos. Isso daqui, ó, daqui até aqui, ó, seria o ΔS em x, ou seja, na horizontal. Então, aqui, ó, eu posso substituir esse ΔS no eixo x. Já está aqui escrito, mas é importante colocar aqui para ficar melhor definido que essa distância é ao longo de x e essa altura é ao longo de y. Bom, então aqui nós temos um lançamento horizontal, onde o movimento em x é sempre com velocidade constante e o movimento em y a velocidade varia. Bom, quando esse corpo chegar aqui, ó, por exemplo, ele passar por aqui, ó. Olha, ele está passando por aqui. Não esqueçam que a velocidade em x continua a mesma. Aqui, ó, esta velocidade aqui é a mesma daqui. Só que aqui a velocidade inicial era zero. Então, à medida que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando. Então, nós teremos aqui, na vertical, uma velocidade diferente à medida que ele cai. Então, vejam que aqui tem uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical. Dois vetores formando um ângulo entre si de 90 graus. Então, significa que este corpo, ele terá uma velocidade vetorial. Esta velocidade vetorial, ela está aqui, ó. Esta é a velocidade vetorial deste corpo. Como que você determina esta velocidade vetorial? Você calcula Vx, calcula Vy, usando uma dessas aqui, e usa aquela equaçãozinha do vetores. Teorema de Pitágoras, que fica assim, ó, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Aí você descobre a velocidade vetorial em módulo desse corpo em qualquer ponto de sua trajetória.
Bom, isso daí é o que eu queria falar para vocês da teoria. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso daí. Então diz assim, ó, um avião em voo horizontal com velocidade igual a 100 metros por segundo deixa cair um objeto de seu interior quando sua altura em relação ao solo é de 200 metros. Considerando g, ou seja, a aceleração da gravidade nesse lugar, 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda do objeto e a distância horizontal que o objeto atinge o solo em relação à vertical inicial. Bom, como eu não sei desenhar avião direito, vamos aqui a um helicóptero. Então, aqui nós temos o solo, ó, o solo está aqui. Um helicóptero está se movendo na horizontal. Então, vamos aqui, ó, o helicóptero que está... O helicóptero. Bom, esse helicóptero está voando na horizontal com velocidade de 100 metros por segundo. Então, está aqui, ó. Ó, esta velocidade é a velocidade em x, que vale 100 metros por segundo. Velocidade em x. Quando um objeto cai deste avião, que no caso aqui é o helicóptero, ó, um objeto cai, o movimento deste objeto é esse aqui, ó. Por quê? Porque ele está se movendo na horizontal, a gravidade puxa ele para baixo, então ele vai fazer esse arco de parábola aí. Bom, ele falou o seguinte, que esta altura aqui, ó, esta altura aqui é de 200 metros, ó. 200 metros. Tá aí, ó. Bom, não podemos esquecer, hein, que no momento que esse objeto é abandonado, a velocidade inicial em y é zero, porque ele começa a cair. A velocidade em x é sempre constante. A aceleração da gravidade, que é a nossa aceleração, vale 10 metros por segundo ao quadrado. A altura que este avião estava é de 200 metros, então vamos lá calcular o item A. Então ele quer saber, no item A, o tempo que leva para cair, o tempo que esse objeto cai. Olha só, o tempo que ele leva para percorrer esta horizontal é o mesmo tempo que ele leva para percorrer essa vertical. O tempo é o mesmo. Então, eu vou usar o eixo Y para calcular o tempo de queda. Então aqui, ó, vou usar o eixo Y ou a vertical para calcular esse tempo de queda. Não podemos esquecer que na vertical nós temos a gravidade, é o único eixo que existe aceleração, MRUV. Então, para calcular o tempo de queda, vou usar isso aqui, ó. Delta SY V0y vezes t, aceleração t ao quadrado sobre 2. Olha, nós sabemos que a velocidade inicial y é zero, então tudo isso daqui, ó, dá zero. Esse delta SY é a distância na vertical que esse objeto vai percorrer, 200 metros. Aqui, ó, a aceleração da gravidade é 10. Tempo de queda dividido por 2. Então, aqui vai ficar 400 dividido por 10 é t ao quadrado. Então, t ao quadrado, ó, cancelou aqui, raiz quadrada de 40. Então, t igual a 6,3 segundos. Esse é o tempo de queda deste objeto. Bom, o B, vamos fazer aqui mesmo, ó. B, ele quer saber qual é a distância horizontal que o objeto atinge o solo. Então aqui, ó, ele quer saber essa distância aqui, ó. Distância horizontal, que é o delta SX. Então ele quer saber o delta S na horizontal, que nós chamamos de x. Como na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme, podemos usar isso aqui como eu falei, ó. Vx é igual
a ΔSx sobre ΔT, que é o tempo de queda. Vx é a velocidade na horizontal, que é 100. O ΔSx, ele quer saber. E o tempo de queda, 6,3. Dividindo, passa para cá multiplicando. Então, a distância horizontal que este objeto atinge o solo a partir da vertical inicial, multiplicando 100 por 6,3, 630 metros é a distância horizontal que esse corpo cai em relação a esta vertical inicial. Bom, está aí o exemplo para fixar aquilo que nós falamos. Não esqueçam daquele joinha, não esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é para vocês mesmos, e ativar aquele sininho para receber notificações de outros vídeos que virão. Valeu, galera!